Bom, quando o pastor me convidou, para mim tinha sido uma bênção o momento, porque o Senhor tinha acabado de começar a ministrar uma mensagem comigo. Daí eu pensei, nossa Deus, é essa. O Senhor tinha acabado de começar a falar comigo sobre um amor puro, sobre um amor inocente, que não é interesseiro. Mas desde que o pastor Marinho me convidou e eu aceitei o convite, eu comecei a orar, eu comecei a meditar. E o Senhor me relembrou de algo que aconteceu há um tempo atrás. A minha professora de português, ela quer fazer que a gente escreva livros, que os alunos escrevam livros. E ela perguntou se eu não queria escrever um livro com mensagens religiosas. E daí, no momento, eu pensei, realmente não dá, porque eu já faço bastante coisa, já tenho uma demanda bem alta. Mas algo que eu pensei é que se eu fosse escrever um livro, a primeira mensagem do livro seria sobre o amor. Porque eu entendo que o amor, ele é a base do Evangelho. E depois o Senhor, ele começou a me relembrar disso que eu tinha pensado há um tempo atrás. E o Senhor, ele me trouxe para uma ministração que eu tinha começado a escrever ano passado, ainda em 2024. O Senhor, ele ministrou algo comigo quanto ao tema. E quando o Senhor ministrou algo comigo, eu escrevi uns tópicos que me vieram à cabeça. Mas desde que o Senhor realmente me falou que seria essa mensagem, o Senhor mudou tudo que estava escrito, cara. Tudo mudou, e eu creio de verdade que é uma mensagem que o Senhor quer nos trazer para esse tempo, porque todos os tópicos foram ministrados por Ele ao meu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Amém, Senhor. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus eu não seja um empecilho ao que o Senhor quer derramar nas nossas vidas, mas que eu seja meramente um canal do Teu reino, Pai. Que as palavras venham diretamente do Senhor, que elas não venham do meu coração, mas venham do Teu, Jesus. E que a Tua mensagem, Jesus, possa impactar o Teu povo, assim como ela primeiro impactou o meu coração. Nós repreendemos todo espírito de distração e eu oro, Jesus, Pai, que o Teu amor nos constranja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E então, com um tempo de oração e meditação, o Senhor me levou ao tema dessa noite. E nessa noite nós iremos falar sobre o anormal, incomparável e imutável amor de Cristo. Bom, e durante toda esta mensagem nós estaremos vendo o porquê o amor de Cristo não é normal e o porquê ele é incomparável. O fato dele ser imutável é o único tópico da mensagem que está no tema. E nós vamos entender o porquê disso quando nós chegarmos no tópico. Mas bom, o primeiro tópico do porquê o amor do Senhor é anormal e incomparável. Porque na cruz ele pagou o preço. Muitas vezes nós ouvimos falar de que Jesus pagou o preço. É muito comum. Mas que preço? Bom, vamos lá. Nada melhor do que nós fazermos toda uma construção histórica. Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:27. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Bom, e até este momento, a palavra pecado nem havia sido citada na Bíblia. Nós não tínhamos conhecimento do bem e do mal. Mas o homem cai, o homem desobedece ao Senhor. O único fruto que o Senhor fala, não coma, o homem come. E nós passamos a ter um conhecimento do bem e do mal. E a partir deste momento, assim como foi pregado algumas quintas atrás, a nossa matriz, a nossa natureza se torna pecaminosa e nós temos uma tendência natural ao pecado. Bom, e desde então, nós precisamos fazer ofertas pelos nossos pecados. E lá em Levítico, o Senhor vai passar as ordens de como nós devemos realmente fazer essas ofertas ao pecado. Vai falar lá em Levíticos 4, Levíticos 5, Levíticos 16. São bastantes capítulos falando sobre isso. Mas em Levítico 17:11, nós encontramos um breve resumo. Se dá para projetar, por favor? Levítico 17:11. Obrigado. Porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação pela vida de vocês. Porque é o sangue que fará expiação pela vida. Bom, e aqui fica muito claro. Expiação é a purificação. Nós seremos purificados dos nossos pecados. Então, até então, no Antigo Testamento, o que me purificava era o sangue. Já era sangue. Só que era o sangue de animais puros, de animais perfeitos. Bom, e se a gente for para 1 Pedro 1, 18, 19...
nós encontraremos a resposta de qual foi esse preço. Bom, eu vou ler aqui. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. E aqui nesse texto a gente encontra a resposta da pergunta. O preço pago por Jesus não foi de prata, não foi de ouro, mas foi o preço de sangue. O preço que mudou a minha e a sua história. Efésios 1:7 vai falar que nele nós temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas de sua graça. E o que Cristo fez por nós, só Cristo poderia fazer. A palavra nos diz em Levítico que os animais que deveriam ser oferecidos como oferta pelos nossos pecados eram animais sem defeitos. A única pessoa que pisou nessa terra e não teve defeito algum foi Cristo. Só Ele poderia nos comprar. E a palavra de Deus nos fala que pouco antes da crucificação, pouco antes dele ser preso, Jesus ele fica angustiado e ele chega a suar sangue. Mas isso não impediu de fazer a vontade do Pai. Mesmo angustiado, ele vai, ele se entrega na cruz por nós. E isso mudou a minha vida. E eu tenho certeza que se você está aqui é porque mudou a sua também. Bom, e nos 2 próximos tópicos nós veremos mais sobre essa transformação que Cristo faz na nossa vida. E no último tópico nós veremos a finalidade, o porquê Ele faz isso. Bom, segundo ponto, o Senhor tem um amor anormal e incomparável, porque o véu se rasgou e Ele nos deu livre acesso à sua presença. Êxodo 26:33 vai falar o seguinte: pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca do testemunho. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Isaías 59:2 vai falar o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Bom, então o nosso pecado, ele nos separava de Deus. O véu, ele representava justamente essa barreira de separação. O lugar santíssimo na Bíblia era a representação da presença de Jesus, da presença do Senhor. E se a gente for parar para pensar, vamos fazer uma relação aqui. Eu sou pecador, eu sou falho. Os meus pecados me afastam do Senhor, então eu não tenho acesso à presença dEle, que é santa. Pô, se a gente for falar a verdade, é muito mais lógico, seria até o natural. Mas assim como eu falei para um grande amigo essa semana, a gente tem que parar de racionalizar o amor de Cristo. Porque o que Ele fez por nós não segue padrões, não segue lógica humana. Em Mateus 27, 50 e 51 está escrito: Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Quando Jesus se entrega por nós, a barreira que nos separava, o pecado que nos separava do Senhor, esse véu, ele é rasgado de cima a baixo. E hoje nós podemos acessar a presença de Jesus. E então a gente pode concluir que a entrega de Jesus, ela nos dá acesso a uma presença que nós nem merecíamos ter. O Senhor, ele ministrou comigo este tópico em algumas quintas atrás, enquanto o pastor Mário pregava. E para mim aquele dia foi muito forte, porque a presença do Senhor ali, ela começou a me constranger muito forte. O amor do Senhor, ele começou a me inundar ali de tal ponto que eu tive que ir no banheiro chorar. Porque eu comecei a ser constrangido pelo Senhor. O amor dele começou a me encher. E eu tive que chorar lá no fundo. E o Senhor começou a falar comigo sobre este tema. E naquele momento eu pude entender, cara, não era só mais uma quinta. A verdade é que nós estamos normalizando isso aqui. Nós vamos para o cultos, nós vamos para as células para cumprir uma agenda. Para a gente é só mais uma quinta que a gente não vê a hora de acabar e ir para casa jantar. Domingo a gente vê a ministração e a gente pensa, pô, pastor Marinho, acaba logo porque eu quero jantar. E a gente tem sido assim no nosso secreto também. Para a gente, a leitura bíblica, e a Bíblia é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra dele, a gente tem uma oportunidade de ler a palavra do Senhor. E para a gente é só mais uma leitura que a gente lê torcendo para acabar.
Os tempos de oração são: Jesus, obrigado por esse dia, Deus abençoe Jesus. A gente nem sabe o que a gente está falando, amém, e vai dormir. E a gente esquece que em todos esses momentos, seja no culto, seja na célula, seja na leitura bíblica, seja no meu secreto em oração, nós temos a oportunidade de ter um encontro sobrenatural com a presença de Jesus. A gente está normalizando uma presença que a gente nem devia ter acesso. A gente não devia ter a presença de Jesus. A gente não merece, mas nós temos. Nós não merecemos, mas Jesus continua vindo para nós. Então chega de nós normalizarmos isso. Chega de nós agirmos como se fosse apenas mais um culto, apenas mais uma célula. Não é. Eu tenho certeza que Jesus está aqui. Porque para você é só mais um culto. Hoje, Jesus estar aqui é uma demonstração de seu amor incomparável, de um amor que não é normal, de um amor que excede todo o conhecimento. Vamos parar de normalizar isso. Terceiro tópico. E esse também foi ministrado enquanto eu estava aqui na quinta. Porque mesmo merecendo a morte, nós ganhamos a verdadeira vida. Romanos 6:23 vai falar: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Romanos 3:23 vai falar: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se o salário do pecado é a morte e todos pecaram, vocês entendem que todos nós merecíamos a morte? Nós merecíamos condenação. Tem como projetar, por favor, João 8, de 3 a 12? Obrigado. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: Eu também não a condeno. Vá, e de agora em diante, abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando nós lemos esse texto, nós julgamos essa mulher, uma adúltera. Mas, mesmo que talvez com pecados diferentes, nós somos iguais a ela. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem exceção. Não tem exceção. Todos nós merecíamos o mesmo que essa mulher. Todos nós merecíamos ser condenados. Não tem exceção. Mas, mesmo que a lei a condenasse essa mulher, a lei condenava ela. Ela devia ter sido apedrejada. Mas Jesus olha para ela e fala: Eu não te condeno. A graça e misericórdia do Senhor alcançaram essa mulher. E é exatamente assim com a gente. Jesus olha para os nossos pecados, mesmo que nós mereçamos condenação. Ele nos olha e nos diz: Eu não te condeno, mas vá e se arrependa e deixe a vida de pecado. Antigamente a oferta pelo pecado era o sangue de animais. Para que eu fosse purificado, precisava ter um sacrifício. O sacerdote precisava fazer um sacrifício, havia todo um comando, até para diferentes tipos de pecados. Tal tipo de pecado deveria ter uma oferta. Hoje, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
Nós merecemos morte e condenação. Mas uma vez que os nossos pecados são confessados, nós somos perdoados. E mais, nós somos purificados. Como normalizar isso? O amor de Cristo não é normal. Bom, e agora nós vamos para o quarto tópico. Porque o seu amor por nós é imutável. Bom, talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, e eu imagino que praticamente todos os irmãos aqui conheçam, seja João 3,16. João 3,16 vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo deixa bem claro: Deus nos ama. E esse amor foi manifesto na entrega de Jesus. E Números 23:19 vai dizer o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Esse versículo ele afirma categoricamente: Deus não muda. Deus e Cristo, mesmo que na Trindade, eles são a mesma pessoa. Ou seja, Cristo não muda. E se Cristo não muda, o caráter dele também não muda. Cristo permanece e permanecerá o mesmo para todo sempre. E se ele te amou a ponto de se entregar numa cruz por você, e o amor dele e o caráter dele não mudam, deixa eu te contar uma coisa: o mesmo amor que o levou para a cruz, ele ainda tem por você. Cristo ainda tem esse amor por você. É o maior amor do mundo. É um amor inexplicável. Me faltam palavras para descrever esse amor. E você me afirma: glória a Deus. Mas por que esse é o único tópico que está no tema da mensagem? Você falou que você ia me responder. E eu vou te responder mesmo. Fique em paz, não precisa ficar ansioso. Bom, eu quero ler Tiago 1,17 com os irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Bom, o Senhor ministrou comigo esse tópico na terça. A mensagem já estava quase pronta, já estava para mandar para o Hugo o tema, as coisas, e o Senhor, ele ministrou isso comigo. E algo que eu senti muito forte do Senhor é que aqui, nós como igreja, nós temos pessoas feridas por causa de amores terrenos que mudam como sombras inconstantes. Eu senti muito forte do Senhor que tem pessoas que estão magoadas porque pessoas mudaram. E eu vou te falar algo: as pessoas mudam mesmo. Uma música animada que às vezes a gente não para pensar na profundidade. As estações mudam. Ele não. Ele permanece o mesmo. O amor de Cristo, ele é uma boa dádiva que vem do céu. E deixa eu te contar uma coisa: talvez pessoas tenham te chateado, pessoas tenham te ferido, mas mesmo que tudo mude como sombras inconstantes, ele não. Ele continua o mesmo. E o amor dele por você continuará para todo sempre. E eu quero falar para você algo que eu senti muito forte do Senhor. Você que está magoado, você que está ferido pelas pessoas que mudaram com você. Nessa noite, Cristo te afirma: Ele te ama. E mesmo que tudo mude, Ele não vai mudar com você. Quinto tópico: porque o Pai sabe do que precisamos, mesmo antes de o pedirmos. Bom, esse tópico está baseado em Mateus 6, 7 e 8. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedir. Esse é um verso conhecido da palavra de Deus, mas ele vem num capítulo muito conhecido da palavra de Deus. Mateus 6 é um capítulo muito rico. Mateus 6 fala sobre oração em secreta, para nós irmos ao nosso Pai em secreto, pois o nosso Pai que está em secreto nos recompensará. Mateus 6 apresenta, eu acho que é a oração mais conhecida do mundo.
Mateus 6 apresenta a oração do Pai Nosso. Mateus 6 fala para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça como prioridade. São versículos muito conhecidos. E sabe quando a gente vai num capítulo que a gente sabe que tem versículos conhecidos, então a gente já vai esperando aquele versículo conhecido, e talvez por isso a gente acaba deixando um olhar meio desatento para as outras coisas do capítulo. E eu quero que nós, nessa noite, possamos dar um olhar mais profundo para essa parte que fala que o nosso Pai que está em secreto, que o nosso Pai que está no céu sabe o que nós precisamos antes mesmo de que nós o peçamos. Bom, qual é a relação disso com o anormal e incomparável amor? E para responder isso eu quero dar um testemunho com vocês. Como eu respondi, como eu falei quando eu me apresentei, eu acabei de completar 18 anos. Significa que eu estou terminando a escola, eu estou terminando o ensino médio. E eu estou muito próximo da faculdade. E como eu falei, eu sou uma pessoa que está sempre conversando com todo mundo. Assim, basicamente, tirando os momentos que eu estou em secreto com o Senhor, eu estou com gente. Eu sou assim, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de conversar. E eu sou muito apegado com as pessoas daqui, eu sou muito apegado com a minha igreja local, com a minha família, com os meus amigos. E teve um dia que eu estava orando no quintal de casa, que eu gosto de orar enquanto eu contemplo, e eu comecei a pensar, cara, tá chegando a hora de eu me mudar. Meu Deus. E eu comecei a pensar nas despedidas que eu teria que ter. Nossa, ali eu fui com Deus, cara, eu comecei a chorar ali. E eu comecei a pensar que vai ser um período difícil para mim. Eu sou muito grudado nas pessoas. Mas eu não pedi nada para o Senhor. Não pedi literalmente nada. Eu só entreguei ao Senhor um coração ansioso. Eu lembro que na Tree Conference, enquanto a gente estava na tarde que o Vitor veio, e quem estava aqui sabe como foi uma tarde poderosa. Eu recebi uma palavra. Eu recebi uma palavra de que haveria um anjo ao meu lado, que me traria felicidade e que não me deixaria sozinho. E quando eu fui conversar com a pessoa que me entregou essa palavra, ele foi falar que ele não sabe explicar direito isso, mas que aconteceu com ele quando ele estava na faculdade, que é o período que eu estou prestes a enfrentar. Eu não pedi descanso para o Senhor, mas Ele me entregou. Para mim, esse versículo é uma grande demonstração do amor de Cristo, porque eu nem pedi nada para Ele, mas ali Ele me mostrou que enquanto eu o obedecia, porque a minha faculdade, para quem não me conhece, eu vou como um eis-me aqui ao Senhor, a um chamado dEle. E o Senhor, ali Ele me entregou que enquanto eu obedecia, Ele não me desampararia. Eu provei na prática esse versículo. Eu pude viver 1 Pedro 5:7, que fala, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Eu lancei sobre o Senhor a minha ansiedade. E no momento que eu fiz isso, eu pude provar do cuidado dEle. Você que está ansioso, nessa noite o Senhor te chama. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. O teu Pai, que está no céu, Ele cuida de você. E mesmo antes de você pedir para Ele alguma coisa, Ele já sabe. E para mim, isso é uma grande demonstração de um amor que não é normal, de um amor incomparável. Esse é o amor de Cristo por mim e por você. Bom, caminhando para o último tópico, e se o Ministério de Louvor quiser subir, por favor. É que esse tópico vai ser um pouco mais longo. Mas o último. Eu falei que no último tópico nós veríamos a finalidade de tudo que o Senhor fez por nós, de tudo que Jesus fez. O amor do Senhor, ele é anormal e ele é incomparável, porque Jesus morreu para que nós vivamos unidos com Ele. Antes de prosseguir nesse tópico, eu quero quebrar uma mentira que vem sendo disseminada. Muitas vezes as pessoas falam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau.
e fica bonzinho no Novo Testamento. Isso é uma mentira. Toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, aponta para o amor de Jesus. Aponta para um Deus que deseja ter comunhão conosco. E eu quero demonstrar isto com os irmãos lendo 2 textos que se encontram em Ezequiel 14. Mas antes eu quero trazer o contexto. Ezequiel 13. Em Ezequiel 13 o Senhor entrega uma palavra contra os falsos profetas. Contra os profetas que profetizavam em nome do Senhor, mas não falavam verdadeiramente as palavras que vêm dele. E o Senhor deixa claro, toda a estrutura que foi levantada em mentira, eu vou derrubar. E eu vou contra vocês. Em Ezequiel 13 também há uma palavra contra as falsas profetisas. E haviam mulheres que mexiam com feitiçaria, e elas queriam decidir quem vivia e quem morresse. E o Senhor entrega uma palavra contra elas. Eu vou contra vocês. Quem vocês acham que são para decidir o que eu decido? E em Ezequiel 14, o Senhor ele começa entregando uma palavra contra os idólatras, contra as pessoas que levantaram ídolos em seu coração. E aí você me questiona, você está de brincadeira, você está falando de Deus indo contra o seu povo que estava pecando. Como você quer me dizer que isso aponta para um desejo de ter comunhão com a gente? Você está louco? Não, eu não estou louco. Vem cá, Douglas, fazendo um favor. Bom, e aqui eu vou usar um exemplo como se ele fosse o povo de Israel e eu fosse o Senhor. Agora, imagina que ele está mentindo em meu nome, está levantando estruturas com base em mentiras que ele alegam foram eu que disse, mas eu não disse. Imagina que o povo de Israel está tentando decidir quem morre e quem vive, sendo que esse é o meu papel. Imagina que ele está levantando ídolos no coração dele. Pô, não, se fosse o João e não fosse o Senhor, nossa, que eu ia estar louco, que eu ia estar bravo, e se fosse a nossa natureza carnal, eu tenho medo de pensar qual seria a nossa reação. Mas a reação do Senhor é purificar o seu povo, é lutar contra os ídolos, é derrubar as mentiras, é combater o pecado. Por quê? Ezequiel 14, 5 e 11. Farei isso para reconquistar o coração do povo de Israel, que me abandonou em troca de todos os seus ídolos. Para que o povo de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine com todos os seus pecados. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, declara o soberano Senhor. Bom, e agora eu quero ilustrar com vocês. Povo de Israel, você está mentindo contra mim. Você está alegando que eu falei... Não, para de ficar triste, que todo mundo sabe o que você queria fazer. Você tá mentindo. Você está mentindo em meu nome. Você está falando que fui eu. Você está querendo tomar decisões que eu deveria tomar. E seu coração está lotado de ídolos. Eu vou contra você. Eu vou te purificar. Eu vou te perdoar. Mas tudo isso tem um propósito. Para que o teu coração que se afastou de mim volte para mim. Deus olha para o povo de Israel e fala: ei, eu vou te purificar. Vai doer, tá? Mas é para que não somente vocês sejam meus, mas para que eu seja o teu Deus. Obrigado, Douglas, Deus abençoe. E é isso que o Senhor está falando. Ele está olhando para o povo de Israel e está falando: ei, eu vou te purificar, eu vou contra o teu pecado. Mas é porque eu quero ser o teu Deus. O Senhor já nos desejava. E Ele nunca deixou de nos desejar. O Senhor anseia ter comunhão com você que está aqui nessa noite. Bom, e agora a gente vai ver que esse amor permanece assim. Quero ler com os irmãos 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. É esse o propósito.
É por isso que Jesus se entrega numa cruz por você, é por isso que Jesus morre por você. Porque Ele te ama tanto que Ele deseja ter comunhão com você. Ele te ama tanto que Ele deseja uma vida unida com você. O Senhor te chama. O Senhor te chama para uma vida em comunhão com Ele. E agora eu quero convidar vocês a dar uma viajada comigo. A gente vai idealizar agora aquele filme de romântico, mas muito clichê. Aquele amor romântico assim, que, meu Deus do céu. Imagina a seguinte situação, eu tenho certeza que existe algum filme assim, tá? Um homem e uma mulher se trombam. No começo, eles se odeiam, sem motivo nenhum. Só se odeiam. Do nada, sem motivo nenhum também. Eles se apaixonam. E daí, quando parece que vai tudo dar certo, a mulher vai embora. A mulher tem que voltar para a família em outro lugar, a mulher tem que, sei lá, ir trabalhar fora. E esse cara, ele tá muito apaixonado. Daí ele fala, não, eu vou ter que ir atrás dela. E ele vai atrás dela. Ele muda, ele abandona a sua família, ele abandona a sua vida, o seu trabalho para ir atrás dela. Cara, quando a gente vê isso, na nossa cabeça vem, nossa, que renúncia, esse cara ama muito. Mãe, eu te amo, mas eu tenho certeza que se você visse esse filme, você ia chorar. Muito clichê. Mas ele nos emociona, porque ele nos comove. Ele nos faz pensar, pô, esse cara ama muito. Para renunciar a tudo que ele renunciou, ele ama muito. Mas que é uma renúncia maior que Jesus, que deixou toda a sua glória. Deixou o céu para vir nessa terra, sofrer, porque Ele te ama. Não há amor maior que esse. A cruz não foi normal. O tema dessa mensagem fala sobre um anormal amor. Por quê? Vamos falar sobre isso também. O amor do Senhor é anormal. E por que Ele ministrou isso comigo? Porque eu sinto que a gente tem ouvido tanto falar do amor de Cristo, que nós estamos tratando no nosso cotidiano como se isso fosse normal. A gente já ouviu tanto falar da cruz, que a gente age como se ela fosse normal. Não foi. A cruz não foi normal. E não é porque você ouviu muito que ela vai passar a ser normal. Chega. Chega. Que agora a gente possa reconhecer esse amor imutável, esse amor incomparável, esse amor fora do normal, esse amor fora do padrão. Chega de nos comportarmos como se esse amor fosse normal.